Boa tarde a todas e a todos. Esta é a 17ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2020. Na aula passada, nós vimos uma boa parte, quase toda a história das vicissitudes da lógica da confirmação. Recapitulando brevemente, a ideia era, ante o fato incontroverso, que é a principal lição do problema da indução, tal como ele é exposto paradigmaticamente por Hume, o problema é que as hipóteses científicas, as leis da ciência, não são verificáveis, porque enunciados quantificados universalmente só seriam verificáveis em universos finitos e mais inteiramente acessíveis, o que nunca é o caso quando se trata das leis da ciência. Diante disso, Carnap e outros propuseram flexibilizar a noção de verificação, substituí-la pela noção algo mais vaga de teste, e reformular o princípio de verificação de tal modo que ele reze agora. O sentido de uma proposição é o método do seu teste. O requisito não é que a proposição seja verificável, mas que ela seja testável. O teste de uma hipótese científica admitindo dois vereditos possíveis. Ou a hipótese é refutada, porque nós nos defrontamos com um contra-exemplo, ou ela é confirmada, mas não verificada. Cada caso positivo da hipótese confirma a hipótese, mas nem a soma de todos os casos positivos ainda é suficiente para verificá-la. Isso só ocorreria se nós tivéssemos as voltas com um universo, como eu disse, finito e inteiramente acessível. Estabelecido isso, pergunta-se em que consiste a confirmação de uma hipótese. Jean Nicot, o primeiro filósofo que escreveu sobre esse assunto, na sua tese de doutorado de 1923 sobre indução e probabilidade, propôs definir assim: se eu tenho, por exemplo, a hipótese de que todo corvo é preto, essa hipótese é confirmada por um corvo preto, é refutada por um corvo não preto, e não é nem confirmada nem refutada por algo que não é corvo, seja lá qual seja a sua cor. Então nós temos dois casos apenas, correspondendo às duas primeiras linhas da tabela de verdade do condicional, em que ocorre verificação e refutação. E os outros dois casos, a terceira e a quarta linha da tabela, correspondem a casos neutros, que não são relevantes para a hipótese. Ora, Karl Hempel articulou uma crítica a esse critério de Nicot de confirmação, chamando a atenção para o fato de que não é plausível supor que o que confirma uma hipótese não confirme qualquer hipótese que é logicamente equivalente. Ora, todo corvo é preto e é equivalente a todo não preto é não corvo. Pela condição de equivalência, como a chamou Hempel, nós teríamos que exigir que tudo que confirma uma hipótese confirma toda hipótese logicamente equivalente. Segue-se daí que uma folha verde, sendo um não preto não corvo, confirma que os não pretos são não corvos e, por contraposição, que os corvos são pretos. Ora, esse resultado parece paradoxal. Parece que uma folha verde deveria ser completamente irrelevante para a confirmação de uma hipótese sobre a plumagem dos corvos. Pareceria que, aceitando a condição de equivalência, que eu poderia oferecer como evidência acerca da plumagem dos corvos a cor da lombada dos livros da minha biblioteca. As perspectivas, como escreveu Nelson Goodman, para fazer ornitologia sem se molhar na chuva, nunca foram tão promissoras. Mas Hempel sugere que a aparência de que esses casos são casos irrelevantes é uma ilusão psicológica. Não tem nada a ver com a situação lógica. Logicamente, o caso é uma confirmação que concorda com a hipótese. Mas é uma confirmação que é irrelevante, não do ponto de vista lógico, mas do ponto de vista epistemológico, porque nada acrescenta ao conhecimento que nós já temos. Nós já sabemos que o antecedente do condicional é falso nesses casos, porque nós não estamos diante de um corvo. Sabemos, portanto, que, seja qual for a cor do objeto em questão, não poderá vir daí nenhuma ameaça à nossa hipótese de que os corvos são pretos. Apenas um corvo não preto poderia ser uma ameaça. Então, Hempel conclui que a aparência de neutralidade nesses casos deve-se a uma ilusão psicológica, consistente no fato de que nós permitimos que a informação antecedente que nós já dispomos, a informação acumulada que a gente já tem,
interfira no juízo sobre se a relação de confirmação ocorre. Ora, o estado do nosso conhecimento empírico não pode ser relevante para a questão de saber se uma relação lógica ocorre ou deixa de ocorrer. Mas, vejam, se eu tivesse diante de um pássaro que eu não sei se é curvo ou outra coisa, azul, eu examinaria com bastante atenção esse indivíduo, porque no caso dele ser um corvo, a minha hipótese estaria refutada. Esse é um caso em que eu não tenho informação antecedente sobre o condicional e o exame de um, digamos que seja uma gralha, né, de um não corvo, não preto, resulta ser claramente um caso relevante. Então, Hempel conclui que não há paradoxo nenhum, que a aparência paradoxal dos casos que parecem ser irrelevantes se deve ao fato de que nós já temos informação antecedente. Nós não deveríamos deixar que essa informação interferisse no juízo sobre se ocorre ou não ocorre confirmação, dado que a relação de confirmação é uma relação puramente lógica. Esse é o resultado a que chegou Hempel na década de 40, ao publicar uma definição puramente sintática de confirmação. Muito bem, esse resultado de Hempel se expôs todavia a uma crítica que foi articulada pelo filósofo norte-americano Nelson Goodman, que chamou a atenção por o seguinte: ela tem um problema com essa definição do Hempel e, em última instância, com a condição de equivalência que ele impôs como condição de adequação para uma definição de confirmação. E é a seguinte: nós queremos que uma confirmação da hipótese de que os corvos são pretos seja uma confirmação de que eles são pretos e não de outra cor. Ora, se eu tenho um não corvo não preto, se eu estou diante de um não corvo, eu tenho o antecedente de todo corvo é preto falseado e, portanto, o condicional sai verdadeiro. Isso deve ser considerado confirmação. Mas, do mesmo modo, o antecedente de todo corvo é não preto sai confirmado também. Quer dizer, o antecedente sai refutado e o condicional sai confirmado. Então, o que eu tenho? Diante de um não corvo, a hipótese de que os corvos são pretos é confirmada e a hipótese de que nenhum corvo é preto sai confirmada igual. E isso é intolerável, porque aqui há uma relação lógica de contrariedade. Nós estamos lidando com a distinção que Aristóteles foi o primeiro a fazer entre contrários e contraditórios. O contraditório de todo corvo é preto é nem todo corvo é preto, ou seja, existe pelo menos um corvo não preto. O contrário diz nenhum corvo é preto, todo corvo é não preto. E resulta que, ao adotarmos a definição de confirmação, a confirmação de todo corvo é preto por um não preto não corvo é também confirmação da hipótese de que nenhum corvo é preto. Isso é intolerável e nós deveríamos introduzir o requisito de uma confirmação seletiva. Isso aqui permite escolher entre uma hipótese e a hipótese contrária. Vejam que a situação que Goodman considera é uma mera possibilidade lógica. Na história da ciência é muito raro, sei que alguma vez acontece, de um cientista ter que escolher entre uma hipótese e a hipótese contrária. Normalmente ele tem que escolher entre a hipótese e a sua contraditória. Entre a hipótese de que todos os corvos são pretos e a hipótese de que nem todo corvo é preto. Mas que ele tivesse a situação de ter que escolher entre todo corvo é preto e nenhum corvo é preto, é uma possibilidade lógica que uma teoria puramente lógica da confirmação não pode desconsiderar. Conclusão de Goodman: devemos rejeitar a condição de equivalência e restauramos o critério de Nicot. Só são relevantes para a confirmação de uma hipótese, para o teste de uma hipótese, por exemplo, de que todo corvo é preto, um corvo preto ou um corvo não preto. Um não corvo, seja de que cor for, é irrelevante e o critério de Nicot estava correto. Havia uma intuição lógica subjacente. Como o Nicot era um grande lógico, embora ele não tenha entrado em detalhes sobre o assunto, é bem possível que ele tenha antevisto essa possibilidade e por isso mesmo descartou a terceira e a quarta linha da tabela de verdade do condicional. Para a alegria de todos os estudantes de lógica 1 que ficam chocados com o fato de que um condicional cujo antecedente é falso é considerado verdadeiro. Muito bem. Até aí Goodman tinha chegado. O passo seguinte dele foi considerar, bom, tudo bem, eu considerei uma situação em que eu estou às voltas com uma hipótese e a hipótese contrária. E que tal se eu estou à volta com duas hipóteses que não são nem contrárias nem contraditórias, que são incompatíveis, mas cuja incompatibilidade não é puramente lógica. É da espécie de incompatibilidade que, como nós vimos, Russell chamou de incompatibilidade sintética, que tanta dor de cabeça deu a Wittgenstein, que está na base, o reconhecimento do problema das incompatibilidades sintéticas, do retorno de Wittgenstein à filosofia em 1929, como documentado no paper
some remarks on logical form. Para isso, Goodman diz, imaginem que eu tenho duas hipóteses que são incompatíveis, mas são incompatíveis do modo como isto é verde e isto é vermelho são incompatíveis. Isto é vermelho não é nem o contrário, nem o contraditório de isto é verde. O contrário de isto é verde é isto não é verde. Tá? Essa é a negação. Aliás, para enunciados singulares, contrários e contraditórios não se distinguem, só para enunciados gerais. Também isso Aristóteles tinha assinalado. Mas a negação, enfim, de isto é verde é isto não é verde, e não isto é vermelho. E, no entanto, as duas predicações são incompatíveis entre si. Aí Goodman sugere que nós pudéssemos estar nessa situação e diz, bom, nenhuma teoria da confirmação proposta até agora dá conta desse caso. Isso ele divulgou num artiguinho de 3 páginas intitulado A Query on Confirmation, publicado em 1946. Pelo resto da década de 40, o Goodman se ocupou de outros assuntos, escreveu um livro importante da Structure of Appearance, etc. Mas em 53, ele, atendendo a um convite da Universidade de Londres, decidiu dar uma série de conferências sobre problemas de lógica da confirmação na Universidade de Londres. Para este fim, então, ele reabilitou essa... Para o fim, então, tinha travado aqui, para o fim do curso que ele foi dar em Londres, então, Goodman reapresentou o problema de 1946, introduzindo uma situação em que nós teríamos hipóteses que são sinteticamente incompatíveis, embora não haja incompatibilidade lógico-formal entre elas, e o engenho da situação que ele constrói é uma em que a evidência confirmatória em favor de uma das hipóteses também é evidência confirmatória em favor da outra, e, no entanto, elas são incompatíveis. Suponhamos que nós estamos testando a hipótese de que toda esmeralda é verde, todas as esmeraldas são verdes. Cada esmeralda verde observada até aqui confirma a hipótese de que todas as esmeraldas são verdes. Está aí muito bem. Mas, Goodman diz assim, suponhamos o seguinte predicado, um predicado que ele introduz, define, verzu, gru. São verzuis as coisas verdes observadas até aqui e as coisas azuis ainda não observadas. Bom, dada essa definição, toda esmeralda observada até aqui é uma esmeralda verzu, porque é uma esmeralda verde observada até aqui. Então, o que acontece? Cada esmeralda que foi observada até aqui, sendo uma esmeralda verde, confirma a hipótese de que todas as esmeraldas são verdes. Mas cada esmeralda observada até aqui, sendo uma esmeralda verzu, confirma a hipótese de que todas as esmeraldas são verzuis. Portanto, as duas hipóteses são igualmente confirmadas, mas elas são incompatíveis. E isso fica evidente quando a gente passa para a projeção das hipóteses. O que é projetar uma hipótese? É passar dos casos observados para os ainda não observados, é formar expectativas sobre os casos ainda não observados. Ora, a projeção da hipótese de que toda esmeralda é verde leva-me a esperar que a próxima esmeralda seja como as anteriores, verde. Mas a projeção da hipótese de que toda esmeralda é verzu leva-me a esperar que a próxima esmeralda seja como as anteriores, verzu. Mas se ela for verzu, ela vai ser azul e não verde. Portanto, as hipóteses são incompatíveis. As suas projeções são incompatíveis. Uma me leva a esperar uma esmeralda verde, a outra a esperar uma esmeralda azul. E, no entanto, tudo o que nós temos até aqui como evidência em favor de uma é evidência em favor de outra. Que razão nós temos para preferir uma delas? Temos que preferir, porque temos que escolher, não podemos ficar com as duas. Mas que razão nós temos? Os casos positivos são exatamente os mesmos. Se elas são confirmadas, elas são igualmente bem confirmadas. Elas têm o mesmo grau de confirmação por qualquer métrica da confirmação que se adote. Porque a classe dos casos positivos é a mesma. Precisamos escolher. Como fazer para escolher? Bom, a resposta de Goodman é simples e radical. Ele diz, é claro que nós escolhemos projetar a hipótese de que as esmeraldas são verdes e não a hipótese de que as esmeraldas são verdes. Mas por que nós fazemos isso? A resposta de Goodman é simplesmente uma resposta de inspiração humeana. Ele reivindica expressamente, está fazendo algo semelhante ao que Hume fez com o problema clássico da indução. A resposta é, nós projetamos verde e não verzu, porque isso é o que nós já viemos sempre fazendo. É um apelo a uma espécie de princípio de inércia do entendimento, aquilo que Hume chama a maravilhosa indolência do entendimento humano. Verde, diz Goodman, é o veterano de projeções passadas bem-sucedidas, muito mais numerosas, muito mais frequentes do que
Verzul. E esta é a razão pela qual nós preferimos verde e não Verzul. O fato bruto de que é isso que nós íamos fazer. Goodman tem um termo técnico que ele introduz para isso. Ele diz que o predicado verde está muito melhor arraigado, enraizado ou entrincheirado, entrenched nas nossas práticas linguísticas, ao contrário de Verzul. Não se trata de proscrever a introdução de novos predicados, de conceitos, a inovação conceitual. A ciência está o tempo todo introduzindo novos predicados, mas se trata do princípio de que time que está ganhando não se mexe. Tá? Se há uma incompatibilidade, nós preferimos um predicado melhor arraigado. O arraigamento é o único critério de escolha de que nós dispomos. Bom, a isso reagiram muitos dos críticos de Goodman com sugestões muito variadas sobre por que Verzul seria algo mal formado e por que deveria ser preferido. Ninguém parece aceitar a ideia de que é simplesmente o fato bruto de que até aqui víamos empregando um certo conceito que nos leva a preferir esse conceito a um outro cuja projeção conflita com ele. Então, por exemplo, vários filósofos sugeriram que é preferível projetar a hipótese que as esmeraldas são verdes do que a hipótese que são verzuis, porque coisas verdes são mais semelhantes entre si do que coisas verzuis. A resposta de Goodman a isso não tem o menor cabimento. Goodman tem, aliás, uma bronca histórica com a noção de semelhança. Ele escreveu vários artigos atacando a noção, o uso irrestrito e mal controlado que os filósofos fazem da noção de semelhança. A ideia é simplesmente a seguinte: qualquer coisa é semelhante a qualquer outra coisa sob algum aspecto. A lua é semelhante a um queijo de Minas porque ambos são brancos e redondos. Ao falar em semelhança, nós temos que dizer semelhança com respeito a quê? Sob que aspecto? Coisas verdes não têm que ser semelhantes entre si. Coisas verdes são grandes e pequenas, são rígidas ou macias, são ásperas ou lisas, são quentes ou frias, são regulares ou irregulares, são perfumosas ou mal cheirosas. Elas podem ter todas as diferenças entre si. A única coisa que elas têm que ter em comum é que elas tenham a mesma cor. Elas são verdes. Ora, do mesmo modo, a única coisa que precisa ser em comum às coisas que são verzuis é que elas sejam verzuis. No mais, elas podem ser completamente diferentes. Mas coisas verdes são da mesma cor e coisas verzuis podem ser de cores diferentes. Muito bem, responde um dos colaboradores de Goodman, Joseph Julian. As coisas verzuis não são da mesma cor? Pois muito bem, são da mesma cor, onde são da mesma cor duas coisas que observadas até um certo tempo T eram da mesma cor, ou não observadas até o tempo T eram de cores diferentes. Pronto. Coisas verdes são da mesma cor, coisas verdes são da mesma cor. Schmoller, escreve Julian. Então, apelar para a semelhança não leva a lugar nenhum. Segunda tentativa, Judith Jarvis Thomson e outros, mas espera aí, é possível decidir por mera observação se algo é verde. Não é possível decidir por mera observação se algo é verzul, porque eu tenho que, além disso, levar em conta quando a observação está sendo feita. Resposta de Goodman: peraí, você quer banir todo tipo de observação assistida de instrumentos? Você quer proibir o uso do microscópio na biologia ou do telescópio na astronomia? Porque se nós podemos observar através de instrumentos, a rigor não podemos nem usar óculos, se a observação é apenas observação com os 5 sentidos desassistidos. Mas se admite a observação com o uso de instrumentos, é muito fácil de imaginar um instrumento que, com uma espécie de lanterna ou contador Geiger, você aponta para uma coisa e ele te dá se aquilo é verzul ou não. Para isso, ele tem que ter uma maneira de detectar se a cor é verde ou azul, médio comprimento de onda, e o instrumento precisa ter, além disso, um relógio interno, como os nossos celulares têm. Um relógio interno. Pronto, você aponta para uma coisa e imediatamente sai o veredito. Portanto, é observável, é um predicado de observação como qualquer outro, não tem problema nenhum. Terceira sugestão: não, o problema é que verzul é um predicado disjuntivo, porque assim,
são verzuis as coisas ou são verdes e observadas até aqui, ou são azuis e não observadas até aqui. E haveria alguma coisa de artificial em predicados disjuntivos que predicados não disjuntivos não têm. Resposta de Goodman: nenhum predicado é intrinsecamente disjuntivo ou não disjuntivo. Ele é disjuntivo ou não disjuntivo com relação a outros predicados. Falando português, ou como Goodman em inglês, é inevitável que ao definir verzu eu empregue os termos verde e azul, porque são os que eu já tinha na minha linguagem. Então, na definição, verzu sai como uma disjunção. Coisas verdes observadas até o tempo T, coisas azuis não observadas até o tempo T. Mas suponhamos uma linguagem em que os termos primitivos não são verde, azul, vermelho, mas verzu, azerde. Azerde, o que é? Observado até aqui e azul, ou não observado até aqui e verde. Ou verdelho, e assim por diante. E agora vamos definir verde nessa linguagem. O que são coisas verdes? São coisas verzuis observadas até aqui e coisas azerdes não observadas até aqui. E agora verde é um predicado disjuntivo. Portanto, nenhum predicado é intrinsecamente disjuntivo, depende da sua relação com outros predicados da linguagem, e essa crítica também não sai do chão. Então, assim, durante 2 décadas, Goodman teve refutando brilhantemente e imperturbavelmente todas as críticas que foram feitas, as tentativas de anatematizar o predicado verzu como um predicado em algum sentido anômalo, artificial ou coisa parecida. Permanece o fato bruto do arraigamento. E é esse apelo a um fato bruto que parece escandaloso para os filósofos. Como escreve Ian Hacking comentando o problema de Goodman, ele diz esse apelo a um fato bruto, um fato irracional. É assim que nós fazemos e pronto, acabou, não tem mais nada a dizer. Goodman nunca admitiu que havia mais nada a dizer. É isso que faz com que tantos filósofos que escrevem sobre o problema de Goodman escrevam como se estivessem pessoalmente ultrajados. E Hacking escreve: o arraigamento diminui a filosofia e insulta a razão. Aqui o que me importa apenas é o seguinte: o resultado de Goodman é a derrocada final do projeto de uma lógica da confirmação, coisa que o Círculo de Viena enxergou claramente e reconheceu explicitamente. Quando Hempel republicou os seus estudos sobre a lógica da confirmação, ele apresentou um pós-fácil em que ele diz: olha, desde a publicação desse meu ensaio, o professor Nelson Goodman publicou esse resultado aqui. E esse resultado mostra o quê? Que a lógica da confirmação não é lógica formal. Que a ideia de fazer uma definição puramente lógica de confirmação, ou puramente sintática, como ele havia tentado, estava condenado ao fracasso. Acaba o projeto de uma lógica da confirmação que deveria ter sido a viga mestra da filosofia da ciência, como a conceberam os filósofos do Círculo de Viena. Mais do que isso, abre-se o caminho para relevância, contra Hempel agora, relevância da informação histórica, empírica, acumulada precedentemente. Os fatos acerca do uso passado de conceitos são relevantes para decisões no presente de conflitos de projeção. Eu decido com base naquilo que foi feito na história passada. Então, Goodman abre o caminho para a introdução de considerações sobre a história do conhecimento humano, e especificamente a história da ciência na filosofia da ciência. Embora ele não tenha feito história das ciências, Goodman é uma espécie de obtém na década de 50 uma antecipação do que vai acontecer a partir do final daquela década na filosofia da ciência, com autores como Thomas Kuhn, Norwood, Russell Hanson, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend e outros. São filósofos que vão se voltar para a história da ciência, para ver como a ciência foi de fato feita, e em lugar de lógica da pesquisa científica vão oferecer reflexões sobre a racionalidade científica fundadas na pesquisa histórica sobre a história da ciência. Tudo isso o Círculo de Viena viu e aceitou. Quem foi o editor do grande livro de Kuhn, o primeiro livro filosófico, em que ele tira as consequências filosóficas do estudo da história das ciências, o famoso A Estrutura das Revoluções Científicas, Rudolf Carnap. Carnap leu o manuscrito de Kuhn e disse: ok, isso é exatamente a próxima coisa que ele deve fazer. E o livro de
como foi publicado, como um fascículo da Enciclopédia da Ciência Unificada, que era o grande projeto coletivo do Círculo de Viena até então. Então nós vimos até aqui o seguinte: o grande legado do Círculo de Viena para a nossa época é a filosofia da ciência. Mas a filosofia da ciência chega a nós profundamente modificada em razão do fracasso do projeto de fazer filosofia da ciência como lógica da pesquisa científica. Essa é uma das muitas vicissitudes por que passou o princípio de verificação. Hempel escreveu um artigo intitulado Problemas e Mudanças com o Critério Empirista de Significado Cognitivo, que examina algumas outras dessas dificuldades. Eu não vou me deter em todas elas, eu queria apenas ilustrar como é que esse projeto dos filósofos do Círculo de Viena é superado de dentro, não por refutações feitas por adversários, mas pelo esforço interno ao próprio programa de desenvolvê-lo. Esse é o legado intelectual do Círculo de Viena para a nossa época, a filosofia da ciência agora historicamente informada. O segundo legado para o qual eu quero chamar a atenção, eu vou fazer uma alusão muito breve a isso, mas eu acho importante porque está na contramão de praticamente toda a filosofia que se fez no século XX. É o que eu vou chamar o legado moral do Círculo de Viena. Esses filósofos nos legaram também um exemplo de uma atitude perante a vida e a filosofia e as relações entre filosofia e vida que é exemplar, que é uma atitude afirmativa, uma atitude de aceitação da vida e de afirmação da vida, que tem muito de Nietzsche, a ideia de que a atitude a ser buscada é o amor ao destino, amor fati, é aceitar as coisas como elas são e dizer sim à vida tal como ela é, ao invés de cultivar o ressentimento. Carnap, na Construção Lógica do Mundo, cita Nietzsche 6 vezes, e todas as vezes que ele cita favoravelmente. Eu quero ilustrar isso com o final do Manifesto do Círculo de Viena, esse que vocês têm na tradução do professor Fernando Fleck, A Concepção Científica do Mundo, o Círculo de Viena. O manifesto termina assim: os representantes da concepção científica do mundo postam-se decididamente no solo da simples experiência humana. Lançam-se confiantemente ao trabalho de remover do caminho o entulho metafísico e teológico dos séculos, ou, como pensam alguns, após um intervalo metafísico, voltam a uma imagem unitária e imanente, dieseitig, do lado de cá, do mundo, como em certo sentido a que já estava na base da crença mágica livre da teologia, lá dos princípios. O incremento da inclinação metafísica e teologizante que hoje se verifica em muitas associações e seitas, em livros e periódicos, em conferências e cursos universitários, parece apoiar-se nas violentas lutas sociais e econômicas do presente. Um dos grupos de combatentes, mantendo-se preso ao passado no domínio social, cultiva também as atitudes tradicionais, frequentemente há muito superadas, especialmente na Europa, cultiva as atitudes tradicionais frequentemente há muito superadas da metafísica e da teologia. Enquanto outro grupo, voltado para a modernidade, e especialmente na Europa Central, leia-se Viena, recusa tais atitudes e se põe sobre o solo da ciência empírica. Este desenvolvimento se associa ao do moderno processo de produção, que se configura de um modo cada vez mais mecanizado e técnico, deixando sempre menos espaço a representações metafísicas. Tal desenvolvimento se associa também à decepção das grandes massas pela postura daqueles que preconizam as doutrinas metafísicas e teológicas tradicionais. Resulta assim que em muitos países as massas recusam essas doutrinas, agora muito mais conscientemente do que no passado, e se inclinam por uma concepção mundana e empirista em conexão com sua atitude socialista. Eles dizem socialista. Em outros tempos, o materialismo foi a expressão dessa concepção, lá em Marx, né? Entre mentes, porém, o empirismo moderno se desenvolveu a partir de muitas formas insuficientes e alcançou uma configuração sólida na concepção científica do mundo. Assim, a concepção científica do mundo está próxima à vida contemporânea. Na verdade, duras lutas e hostilidades certamente a ameaçam. Não obstante, há muitos que não desanimam, mas face à presente situação sociológica, aguardam com esperança o desenvolvimento futuro.
Certamente nem todo partidário da concepção científica do mundo será um combatente. Aqueles que se comprazem na solidão levarão uma existência retirada sobre as montanhas geladas da lógica. Wittgenstein. Alguns talvez até mesmo desprezem a mistura com as massas e lamentem a trivialização inevitável com a divulgação. Mas suas realizações também se inserem no desenvolvimento histórico. Presenciamos a penetração, em crescente medida, do espírito da concepção científica do mundo nas formas da vida privada e pública, do ensino, da educação, da arquitetura e a sua contribuição na configuração da vida econômica e social segundo princípios racionais. E em itálicos agora, a concepção científica do mundo serve à vida e a vida a acolhe. Muito bem. Moritz Schlick, a quem foi dedicado esse manifesto como um gesto de gratidão pela sua opção de permanecer em Viena trabalhando com seus colegas, ao invés de se tornar professor da Universidade de Berlim, publicou em 1927 um artigo intitulado Sobre o Sentido da Vida. Se nós aplicamos o critério de verificação, seja na sua forma original, o sentido de uma proposição ou método de sua verificação, seja na forma liberalizada proposta por Carnap, em que o sentido da proposição ou método do seu teste, em qualquer caso, as proposições desse artigo de Schlick não passam pelo teste. Elas não são verificáveis, elas não são testáveis, elas não têm conteúdo empírico, elas expressam apenas uma atitude perante a vida. Mas Schlick fez questão de divulgar essa atitude. Escreveu e publicou esse artigo. E olhem como termina esse artigo. Toda a nossa cultura deverá ser concentrada num rejuvenescimento do homem. Rejuvenescimento no sentido filosófico, de que toda a nossa atividade torna-se progressivamente emancipada do domínio das finalidades, que mesmo as ações necessárias para a vida tornem-se um brinquedo. Em muitas criaturas isso acontece de maneira indireta, no fato de que a juventude, no sentido puramente biológico, primeiro é estendida para o todo da vida, de maneira que a vida resulta numa longa ascensão que conclui na morte, enquanto o descenso, a descida rumo à velhice é abolida como sem sentido, como uma obstrução. Tal é o caso dessas maravilhosas plantas que florescem apenas uma vez e então morrem, ou das abelhas, cujo macho consuma o ato da procriação com sua morte. Talvez pode ser obtida no homem esse resultado por uma via mais direta, como o sol de uma cultura mais iluminada dispersa as sombras escuras da finalidade, e o elemento lúdico e juvenil, ao qual todo ser humano está fortemente disposto, emerge na luz do dia. Toda a educação deveria cuidar de que nada da criança no homem fosse perdido à medida que ele amadurece, de que a separação entre a adolescência e a vida adulta fosse progressivamente obliterada, de maneira que o homem permanece um menino até seus últimos anos e a mulher uma menina, embora seja mãe. Se precisamos de uma regra para a vida, que essa regra seja: preservem o espírito da juventude, pois ele é o sentido da vida. Nada disso é verificável. No entanto, Schlick escreveu e publicou. Ele fez questão de dar expressão pública a essa atitude perante a vida. E, de fato, quando ele morreu, como eu já contei para vocês, tragicamente assassinado por um estudante louco, Schlick estava trabalhando num livro que havia de se titular Filosofia da Juventude, que era uma expansão das ideias que aparecem nesse o sentido da vida. Como essa atitude afirmativa, positiva, otimista é muito incomum na filosofia do século XX, eu fiz questão de destacá-la como parte do legado moral do século XX, uma espécie de exemplo de como um filósofo pode se comportar em relação à filosofia, à vida e às relações entre vida e filosofia. Muito bem. Nosso próximo capítulo é ainda uma continuação do que foi visto
é um passo rumo ao golpe de misericórdia na filosofia do Círculo de Viena, e o principal protagonista aqui é o filósofo norte-americano Willard Van Orman Quine. Quine foi aluno de Carnap durante 2 anos em Praga, quando Carnap já tinha saído de Viena, estava dando aulas em Praga, e Quine viajou para Praga para estudar com Carnap. E nas discussões com Carnap elaborou uma crítica do princípio de verificação, a qual ele deu uma primeira formulação aproximativa num ensaio de 1936 intitulado Verdade por Convenção, e ao qual ele deu uma forma conclusiva num artigo publicado em 1951 na The Philosophical Review, com o título Dois Dogmas do Empirismo. Está lá em posição de destaque no nosso Dropbox, tanto no original como na tradução. Entre parênteses, Quine foi por um tempo professor na Universidade de São Paulo, no início da década de 40. Ele deu no Brasil, ele deu o primeiro curso de lógica matemática que foi dado no Brasil, foi dado por Quine na Universidade de São Paulo. Ele escreveu em português um livro, foi publicado no Brasil, O Sentido da Nova Lógica. Livro do qual depois ele aproveitou partes para livros que ele publicou em inglês quando voltou para os Estados Unidos. A edição, o original em português, foi republicado recentemente pela editora da Universidade Federal do Paraná. É de leitura extremamente complicada, porque não havia um vocabulário lógico em português na época que Quine escreveu o seu livro. Então foi preciso encontrar palavras em português para expressar as coisas que Quine pensava em inglês. Ele fez isso com a ajuda de um colaborador brasileiro, Vicente Ferreira da Silva, e eles procuraram lá as palavras do português que poderiam, mas não é o vocabulário lógico que se tornou padrão entre nós. Então, quando a gente lê o Quine, é muito estranho, porque ele usa palavras que não são as palavras que nós usamos hoje para expressar os mesmos conceitos. Bom, esse livro não vai me interessar aqui, me interessa o artigo Dois Dogmas do Empirismo. Tá? Eu quero lembrar para vocês que, para os filósofos do Círculo de Viena, toda verdade necessária e a fortiori toda verdade a priori é uma verdade analítica. Toda verdade contingente, a fortiori toda verdade a posteriori, é uma verdade sintética. Dessas 3 distinções, não há cruzamento entre as 2 colunas, da esquerda e da direita. A distinção fundamental que explica as demais é a distinção analítico-sintético. E é essa distinção que Quine sustenta que, surpresa para todo mundo, não está clara. Parece clara, mas não é. Isso é o essencial do que ele se propõe a mostrar em Dois Dogmas do Empirismo. A lição central desse artigo é que não há maneira de explicar ou de definir a analiticidade que seja consistente com 2 teses fundamentais que eram amplamente aceitas pelos filósofos do Círculo de Viena, pelos defensores da distinção analítico-sintético. A primeira tese é que toda verdade necessária e toda verdade a priori é analítica. Portanto, para toda proposição P, se P expressa uma verdade necessária ou a priori, então P é analítica. E segundo, que a analiticidade é requerida para explicar qualquer noção legítima de necessidade e de a prioridade. Tá? Para os positivistas, os filósofos do Círculo de Viena, como para Wittgenstein antes deles, não havia como explicar a noção de necessidade e como a gente pode saber que uma verdade é necessária, ou como a gente pode saber conhecer alguma coisa a priori, sem apelar para o nosso conhecimento de que certas proposições são verdadeiras em virtude do significado das palavras que contém. E isso é uma proposição analítica. Como o próprio Quine aceitava ambas as teses, de que toda verdade necessária a priori é analítica e de que a analiticidade é requerida para explicar as distinções entre necessária e contingente a priori e a posteriori, como ele aceitava ambas as teses, ele concluiu que a distinção analítico-sintético e com ela as distinções entre necessária e contingente e a priori e a posteriori deveriam ser rejeitadas. E isso é o que Quine faz daí para frente. O projeto dele é fazer uma filosofia
que não apele para as noções de analicidade, necessidade ou a prioridade. Nada disso. Tá? O resultado do Quine liquida de vez a concepção da filosofia como análise conceitual sem pressuposições empíricas. E nisso ele se aproxima, como a gente viu, das coisas que Wittgenstein andou escrevendo nos últimos anos da sua vida, embora essas coisas não tivessem sido divulgadas ainda, já que, sobre a certeza, só foi publicado em 1969. Deixem-me ler para vocês o primeiro parágrafo de Dois Dogmas do Empirismo. Quine escreve: o empirismo moderno foi condicionado em grande medida por dois dogmas. O que é dogma? Uma coisa que você aceita sem justificação, sem crítica, tá? Como os dogmas da fé cristã, o dogma da Imaculada Conceição e assim por diante. O empirismo moderno foi condicionado em vasta medida por dois dogmas. Um é a crença numa clivagem fundamental entre verdades que são analíticas ou fundadas em significados, independentemente de questões de fato, e verdades que são sintéticas ou fundadas em fatos. O outro dogma é o reducionismo, a crença de que todo enunciado com significado é equivalente a alguma construção lógica a partir de termos que referem à experiência imediata. Ambos os dogmas, eu sustentarei, estão mal fundados. Um efeito de abandoná-los é, como veremos, uma diluição da suposta fronteira entre especulação metafísica e ciência natural. Outra é um movimento em direção ao pragmatismo. O que é realmente impactante aqui é a dissolução da fronteira entre especulação metafísica e ciência natural, que para Wittgenstein e os filósofos do século XX estava tão claramente traçado. E agora Quine sustenta não está nada claramente traçado, e é impossível separar no conhecimento científico o que é metafísica do que é conhecimento empírico, porque a fronteira não é clara. Tá? Bom, são dois dogmas, analicidade e reducionismo. Quine tem argumentos contra um e outro. Ele dedica mais espaço à analicidade, as sessões 1 a 4 de Dois Dogmas do Empirismo que tratam da analicidade, e a sessão 5 do reducionismo. Vamos ver se eu consigo, na aula de hoje, pelo menos delinear o que é o argumento contra a analicidade. O argumento parte do seguinte: à primeira vista, há dois tipos de verdades analíticas. Verdades lógicas, como nenhum homem não casado é casado, depende apenas do significado das noções lógicas, e proposições como nenhum solteiro é casado, que não é uma tautologia, mas que se converte na primeira tautologia quando eu substituo solteiro por homem não casado. Então, nenhum solteiro é casado vira nenhum homem não casado é casado, e isso agora é uma verdade lógica. Tá? As proposições do segundo tipo, portanto, nenhum solteiro é casado, deveriam ser redutíveis às do primeiro pela substituição de expressões sinônimas. Substitui solteiro por não casado, que é o sinônimo. Como uma verdade lógica é indiferente à interpretação dos termos não lógicos que ocorrem na sua expressão, segue-se que toda proposição que satisfaz essa condição tem a sua verdade logicamente assegurada. Quer dizer, toda proposição que ou é uma verdade lógica ou pode ser convertida numa verdade lógica por substituição de expressões sinônimas é verdadeira por razão puramente lógica. Essa interpretação faz justiça igualmente à concepção tradicional de uma proposição analítica como uma proposição cuja negação é contraditória. Como na interpretação de Quine, uma proposição analítica pode ser convertida em uma verdade lógica pela substituição de expressões sinônimas, é também uma proposição cuja negação pode ser convertida em uma falsidade lógica. Isso é, uma proposição logicamente é uma contradição simples, P e não P, pela substituição de expressões sinônimas. Assim, a interpretação da analicidade de Quine oferece uma via plausível de compreensão da doutrina de que a negação de um enunciado analítico é contraditória. Então, partimos de uma definição de analicidade, uma definição para carnap nenhum botar defeito. P é uma proposição qualquer analítica, sem somente ser 1, P é uma verdade lógica, ou 2, P pode ser convertida em uma verdade lógica pela substituição de expressões sinônimas. Tudo bem, mas claro que essa definição depende da compreensão que a gente tem das duas noções cruciais,
verdade lógica e sinonímia. A noção de verdade lógica para a Quine não é problemática, desde que a gente tenha um inventário das noções lógicas. Dado esse inventário, a gente pode definir o que é verdade lógica. Essa é uma verdade lógica, C e somente C é um caso de um esquema cujos casos são todos verdadeiros. Por exemplo, ou P ou não P. Tá? A gente tem, por exemplo, ou está chovendo ou não está chovendo. Isso é uma verdade lógica. Ou nenhum F que não é G. Para todo X, se F é de X e não G de X, então não G de X. Nenhum homem que não é casado é casado. Então, tudo bem com a noção de verdade lógica. A outra noção requerida é a de sinonímia. O que significa dizer que duas pessoas são sinônimas? Se essa noção de sinonímia é clara e inteligível, a gente pode usá-la para definir homem que não é casado por solteiro e obter, em lugar de nenhum homem não casado é casado, nenhum solteiro é casado. Mas isso só vai funcionar se a noção de sinonímia for legítima. E Quine só vai admitir a sua legitimidade se a gente puder oferecer uma definição clara e não circular do que seja sinonímia. Definição provisória de sinonímia proposta por Quine, de novo, para Carnap nenhum botar defeito. Uma expressão A é sinônima de uma expressão B. C e somente C, A pode ser substituído por B, salva veritate, isso é, sem alterar o valor de verdade, em todos os contextos linguísticos, exceto entre aspas. Por que é exceto entre aspas? Porque eu não posso substituir o cão é um animal carnívoro por cão, entre aspas, é monossílabo. Porque cão, entre aspas, não designa a espécie cão, mas designa a palavra cão. Quando eu ponho uma palavra entre aspas, o que eu obtenho é o nome dessa palavra. Então eu não posso substituir cão, sem aspas, por cão, entre aspas, porque eu estou substituindo o nome de uma espécie de animal pelo nome de uma palavra. Tá certo? Então, feita essa ressalva, tá? Temos que avaliar a definição proposta. O Quine observa que tudo vai depender da espécie de linguagem a que a definição é aplicada. Uma linguagem extensional é uma linguagem em que expressões que se referem ou se aplicam aos mesmos objetos podem sempre ser substituídas sem alteração no valor de verdade das proposições em que ocorrem. São exemplos de linguagens extensionais. A linguagem de princípio matemática de Russell, as linguagens matemáticas em geral, partes ao menos da linguagem da física. Numa linguagem intencional, com S em troca, é uma linguagem que a substituição das expressões que referem ou aplicam-se aos mesmos objetos pode alterar o valor de verdade das proposições em que ocorre. Tá? Exemplo, se eu digo a estrela da manhã é a estrela da tarde. Tá? E agora afirmo, Kepler pensava que a estrela da manhã é um astro iluminado pelo Sol. Eu não posso agora substituir aí e dizer que Kepler pensava que a estrela da tarde é um astro iluminado pelo Sol. Ou, no exemplo de Russell, George IV queria saber se Scott é o autor de Waverley, ora Scott é o autor de Waverley. Logo, George IV queria saber se Scott é Scott. Não posso substituir. E não posso substituir nos contextos de atitudes proposicionais, Kepler acreditava que George IV queria saber se, e também nos contextos em que ocorrem modalidades. Tá? Bom, dada essa distinção entre linguagens extensionais e intencionais, vamos, como Quine procede, por partes. Primeiro, vamos examinar como se sai a definição de sinonímia aplicada a uma linguagem extensional. E depois a gente examina como é que ela se sai quando aplicada a uma linguagem intencional. Ao aplicar a noção a uma linguagem extensional, é útil considerar pares de expressões como o planeta avistado ao amanhecer, o planeta avistado ao entardecer. A estrela da manhã e a estrela da tarde. Né? Benjamin Franklin e o inventor do para-raios. Animais com rim e animais com coração. As descrições definidas, o planeta avistado ao amanhecer e o planeta avistado ao entardecer, são correferenciais. Designam a mesma coisa, o planeta Vênus. Numa linguagem extensional, ambas podem ser substituídas salva veritate. O mesmo vale para Benjamin Franklin e o inventor do para-raios e animal com rim e animal com coração. Os predicados animal com rim e animal com coração aplicam-se aos mesmos animais. Tá? Numa linguagem extensional, isso significa que um desses predicados pode ser substituído por outro em qualquer proposição sem afetar o valor de verdade.
Segue-se que se a definição de sinonímia que a gente está adotando é aplicada a uma linguagem extensional, todos os três pares de expressões sinônimas e as seguintes, todos os três pares vão ser de expressões sinônimas. O planeta avistado ao amanhecer vai ser sinônimo de planeta avistado ao entardecer. Benjamin Franklin, o inventor do para-raios, animais com rins, sinônimo de animais com coração. Tá? E as seguintes proporções vão ter que ser classificadas como analíticas. Para todo objeto, se ele é o planeta avistado ao entardecer, ele é o planeta avistado ao entardecer. 2. Todo descendente de Benjamin Franklin é um descendente do inventor do para-raios. Por fim, todo animal com rins é um animal com coração. Mas esses resultados são inaceitáveis. Os defensores da analicidade vão objetar que, como essas verdades são contingentes e não necessárias, pois não se pode saber que são verdades apenas considerando o significado das palavras que contêm, elas não são verdades analíticas. Não é analítico que animal com rim é animal com coração, o fato da história é natural. Não é analítico que Benjamin Franklin é o inventor do para-raios, é um fato acerca da biografia de Franklin. Foi como levar Frege uma descoberta astronômica que o planeta avistado ao amanhecer em certo lugar e tempo é o mesmo planeta avistado ao entardecer em certo lugar e tempo. Do mesmo modo, é um fato biológico contingente que toda criatura que tem coração tem igualmente rim. Tá? Assim, os defensores da analicidade recusarão a definição proposta de sinonímia quando aplicada a uma linguagem extensional. Vejamos então o que acontece quando a definição proposta é aplicada a uma linguagem intencional, como é o português que nós falamos. Em particular, a uma linguagem que contém expressões como é uma verdade necessária que tal e tal. Numa linguagem assim, a substituição de termos correferenciais às vezes afeta o valor de verdade da construção. É uma verdade necessária que, se um só planeta é avistado ao entardecer, então o planeta avistado ao amanhecer é avistado ao amanhecer. Perdão. É uma verdade necessária que, se um só planeta é avistado ao amanhecer, então o planeta avistado ao amanhecer é avistado ao amanhecer. Verdadeiro. É uma verdade necessária que, se um só planeta é avistado ao amanhecer, então o planeta avistado ao entardecer é avistado ao amanhecer. Falso. Isso significa que as expressões planeta avistado ao amanhecer e planeta avistado ao entardecer são corretamente classificadas como não sinônimas pela definição proposta, quando aplicada a uma linguagem que contém a construção é uma verdade necessária que. Do mesmo modo para as demais expressões. É uma verdade necessária que Benjamin Franklin foi Benjamin Franklin. Verdadeiro. É uma verdade necessária que Benjamin Franklin foi o inventor do para-raios. Falso. É uma verdade necessária que um animal com rins é um animal com rins. Verdadeiro. É uma verdade necessária que um animal com rins é um animal com coração? Falso. E, em geral, a definição proposta de sinonímia tem a consequência de que identidade de referência de extensão não é condição suficiente da sinonímia quando a linguagem contém expressões como é uma verdade necessária que, operadores modais e também atitudes proposicionais. João crê que, espera que, pensa que, queria saber se. Em troca, sinônimos genuínos como solteiro e não casado são intersubstituíveis mesmo nesses contextos sem mudança de valor de verdade. É uma verdade necessária que se alguém não é casado, então não é casado? Verdadeiro. É uma verdade necessária que se alguém é solteiro, então não é casado? Verdadeiro. Assim, a definição classifica, caracteriza corretamente as expressões solteiro e não casado como sinônimos. A conclusão de Quine é que a definição proposta é uma caracterização correta de sinonímia, que por sua vez permite definir a analicidade, desde que a linguagem que nós estamos falando inclua a noção de necessidade. Mas o que dizer dessa noção? O que significa esse predicado é uma verdade necessária. Segundo Quine e os filósofos que ele estava criticando, como os filósofos do Círculo de Viena e Wittgenstein antes dele, é uma verdade necessária que P significa pura e simplesmente a proposição P é analítica. Mas neste caso nós estamos girando em círculo e não explicamos nada. Para explicar a analiticidade, nós precisamos primeiro entender a sinonímia. Para entender a sinonímia, nós precisamos apelar a uma noção antecedentemente compreendida de necessidade. Assim, para explicar a necessidade, a gente precisa pressupor a necessidade, o que mostra que nós não chegamos a lugar nenhum. Dado qualquer termo da família, analiticidade, sinonímia, necessidade, nós podemos definir os outros. Mas como nós não podemos explicar nenhum dos termos sem usar os outros, Quine conclui que todos permanecem igualmente inexplicados e que essas noções devem, por isso, ser abandonadas. A menos que, mas isso não é Quine agora,
a menos que nós reconsideremos radicalmente as nossas relações entre analítico, necessário e a priori, e do mesmo modo entre sintético, contingente e a posteriori. Isso é o que farão, seguindo uma trilha aberta por Russell, em On the Noting, que como vocês estão vendo tem 7 vidas, filósofos como Ruth Barkan Marcus, Arthur Smullyan, Frederick Fitch e, sobretudo, Saul Kripke. Mas, enquanto nós não chegamos lá, o resultado de Quine é a abolição da fronteira entre filosofia e ciência empírica. O próximo passo é o argumento contra o dogma do reducionismo, que é dedicada à seção 5 de 2 dogmas, que é breve, muito mais breve que a noção dedicada à analicidade, mas que contém em embrião tudo o que Quine vai fazer depois na sua filosofia. Razão pela qual eu vou deixar isso para a próxima aula. Essa ficou um pouquinho mais curta, mas não importa, eu queria fechar aqui esse importante argumento contra a analiticidade. Por ora, saibam o seguinte: vocês querem ser kantianos? Respondam à crítica de Quine à distinção analítico-sintético. Porque se essa distinção não se sustenta, a filosofia kantiana não se sustenta. Está posto o desafio. Bom fim de semana para todos.